gravação. Hoje eu estou colocando para gravar em um outro aplicativo, então nem vai aparecer a mensagem para vocês. A reflexão de hoje, o nosso estudo de hoje, vem falar sobre uma palavrinha de 3 letras. Ela também pode ser resumida, essa palavra, ego. A palavra ego ela não aparece na Bíblia, né? O ego, pelo menos nas traduções antigas e no original, a palavra ego não aparece. Mas a palavra ego é conhecida na Bíblia por outras formas de expressão, como orgulho, como vaidade. Ela aparece e também eu descobri que uma palavra ainda menor que o ego na Bíblia revela o que é o ego, que é o eu. O eu, quando a Bíblia ela menciona o eu sou, que é Deus, quando Moisés pergunta para Deus a quem eu vou apresentar lá diante de Faraó, quem está me enviando, a quem eu vou dizer para os meus irmãos hebreus que está me enviando. E Deus, ao responder para Moisés, ele diz o seguinte: diga que o eu sou está te enviando. Essa palavra eu, quando o eu do homem está muito grande, ou, na verdade, se o eu do homem existe, o eu de Deus, ele fica em segundo plano. Nós colocamos o eu de Deus em segundo plano. O eu sou, a suficiência de Deus, a dependência de Deus, nós deixamos para o lado. Por quê? Porque eu sou o suficiente, eu sou bom demais. Então, o ego representa o eu, centrado em si mesmo, que busca essa autossuficiência, reconhecimento e controle. O ego, ele quer controlar. Ele é a pessoa que ela é controladora. Embora o termo ego, como eu disse, não apareça diretamente na Bíblia, seus conceitos estão presentes em temas como orgulho, vaidade e exaltação própria. O oposto do ego é a humildade, o esvaziamento de si mesmo e a submissão à vontade de Deus. Essa é a nossa introdução. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos capítulo 8, verso 35. Eu acho interessante esse versículo, Marcos 8, 35, porque ele diz perder a sua vida por amor de mim, que é Jesus, e do Evangelho, né, que é a mensagem que Jesus carrega. Tem pessoas que elas se atêm, vamos dizer, como se fosse possível. Eu não sei se é possível isso acontecer, mas aqui Jesus está dizendo que eu preciso perder a minha vida por amor dele mesmo e perder a vida por amor ao Evangelho. Você já viu o cristão que ama Jesus, mas não manifesta o Evangelho, que é a mensagem que Jesus carrega? É possível, eu acho que é possível isso, porque ele ama Jesus lá caladinho, mas na hora de gritar o Evangelho, que é a mensagem que Jesus veio trazer, e a mensagem pela qual Jesus morreu, nesse momento, algumas pessoas não conseguem morrer para o Evangelho. A natureza do ego na visão bíblica. Se você quiser anotar os pontos, a natureza do ego na visão bíblica. A palavra, esse ego, se resume em vazio, esvaziado. O ego humano é intrinsecamente vazio. O ego e o vazio, o ego e o nada é a mesma coisa. Eles andam juntos. E busca se preencher de orgulho, vaidade e autossuficiência. Então, se você pudesse anotar as 3 coisas que o ego como se fosse os 3 dominadores do ego, o que o ego se centraliza, o que o ego procura
o ser do ego é orgulho, vaidade e autossuficiência. Esses 3 pontos aí. O orgulho, a vaidade e a autossuficiência. Nesse esvaziamento do ego, que o ego não é nada em si mesmo, o ego em si mesmo não é nada, mas ele se preenche de vaidade, ele se preenche de orgulho e ele se preenche da autossuficiência. Somente Deus pode preencher o vazio do homem. Então, o ego, ele concorre com o preenchimento do ser. Isso é interessante você ouvir isso. O ego, ele concorre com o preenchimento do ser. Então, assim, o ser humano, ele quer, ele deve, ele precisa ser preenchido de alguma coisa. E o ego concorre com esse preenchimento. Então, o ego, usando do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, ele concorre com Deus, porque Deus quer encher o homem. Nós oramos, Deus enche-me, Deus me unge. Né? Quando a palavra ungir é citada, é porque algo vai ser derramado sobre nós para nos encher, para nos preencher. Porém, o ego, ele concorre com o preenchimento humano. Então, o ser humano, ele foi criado, foi soprado dentro do ser humano o espírito do homem, foi soprado a imagem, a semelhança de Deus. Portanto, nós perdemos essa semelhança e nos esvaziamos, desvaneceu a glória de Deus dentro do homem e o homem se encontrou o quê? Vazio. Quando o homem se encontra vazio, outra coisa vai nos preencher. E essa outra coisa que preenche o homem é esse danado do ego. Eu vou dizer danado por quê? Porque ele é demoníaco, ele é contra Deus. Toda a estrutura do ego é contra Deus. Por quê? Porque concorre com o Espírito de Deus, concorre com a vontade de Deus. Ele concorre com aquilo que Deus quer fazer. Portanto, ou estamos cheios de ego, ou somos cheios de Deus. Meu Deus, que isso seja para nossa reflexão hoje. Fonte de problemas. O egoísmo é a raiz de confusão, inveja, ódio, ciúmes e contendas. Tiago, capítulo 3, verso 16. Então, o ego é da onde nasce o egoísmo, a confusão, a inveja, o ódio, o ciúme e as lutas, as brigas. A raiz disso é o ego, porque o homem que ele deixa-se dominar pela inveja, pelo ódio, é um homem que está cheio da estrutura do ego. O ego está preenchendo o ser dessa pessoa. Orgulho e vaidade, a exaltação do ego é contrária. Ela é contrária à humildade. Provérbios capítulo 16, verso 18. O orgulho e a vaidade, eu vou repetir. A exaltação do ego é contrária à humildade. Olha que interessante. Uma pessoa que tem ego, ela quer ser reconhecida. Ela quer exaltação. Ela quer um lugar de destaque. Do mesmo jeito que Deus quer glória e não divide a glória dele com ninguém, a estrutura do ego quer ser glorificada. Em nós, o ego também concorre com a glorificação. O ego concorre com a glória que deve ser dada a Deus. Se eu fosse explicar isso de uma forma talvez da mais explícita, é dizer que o cristão que precisa ser esvaziado do ego, que precisa ser esvaziado do eu, nessa estrutura do cristão que ainda tem lá suas pontas de ego, quando eu faço algo para Deus, por Deus e através de Deus, quando as pessoas me elogiam, quando as pessoas aplaudem o seu sermão, quando as pessoas te elogiam por algum motivo, o ego, ele vai querer pegar para ele a glória que os homens te dão
que nós devemos direcionar essa glória para Deus. Eu vou dar um exemplo prático. Ó Samuel, como você ora bem. Ó Liva, como você prega bem. E aí você recebeu aquele reconhecimento, você recebeu aquela glória, só que em vez de você direcionar essa glória para Deus, sabe o que nós fazemos? Por causa do ego, nós pegamos para nós, porque o ego gosta de ser exaltado. Tem alguém aí entendendo essa mensagem? Deus está falando conosco nessa manhã. Então, o orgulho e a vaidade, a exaltação do ego é contrária à humildade. Portanto, se eu quero ser reconhecido, eu automaticamente não exerço humildade, porque a humildade não quer ser reconhecida. O coração humilde não necessita de ser preenchido de elogios, de afagos. Não. A humildade, ela direciona a glória para quem é devida. O que Jesus disse quando um homem, um jovem rico, chega em Jesus e diz o seguinte: bom mestre, sabe o que Jesus diz para aquele homem? Por que me chamas bom? Bom somente é o Pai. Ali, não é que Jesus não é bom, é que aquele homem queria bajular Jesus para receber algo dele. Jesus não aceita bajulação, Jesus só aceita adoração. Meu Deus, se você não pegou, pega. A bajulação é algo terrível. E agora, até falando isso, eu tenho uma aula muito forte sobre bajulador, sobre bajulação. Talvez dentro dessa série eu possa trazer o bajulador, o omisso e o repreensivo. Eu tenho uma ministração sobre esses 3 pontos. A pessoa, a bajulação, a omissão e a repreensão. 3 pontos que nós podemos estudar. Se alguém me lembrar isso aí, eu posso dar essa outra ministração. O bajulador, o omisso e o repreensível. Eu tenho essa aula e nós podemos falar sobre ela, que entra dentro desse ponto, porque nós estamos dentro desse ponto de oração e vigilância, e esse estudo é voltado para que a gente aprenda os nossos pontos negativos, para que a gente vigie internamente, para que a gente olhe para nós e veja quão grande está a estrutura do ego dentro de nós, porque o ego concorre com Deus. Portanto, o ego concorre com a humildade, porque a humildade, ela distribui a glória, a humildade, ela distribui riqueza, a humildade, ela serve todos. Não, o ego, ele é centralizador, ele quer tudo para si mesmo. Já viu uma pessoa que, quando acontece um evento, várias pessoas trabalharam nesse evento, só que aí talvez ela é a cabeça do evento, ela organizou assim, teve um cargo no evento, e aí, quando ela vai pegar o microfone, ela vai querer glória, ela vai querer que o nome dela seja citado. Irmãos, nós precisamos ser os remadores do último porão. Nós não precisamos ter nome nem reconhecimento. É bom eu dizer assim: Liva, obrigado por você estar me ajudando em oração. Liva, obrigado por você estar servindo ali naquela área. É bom ouvir isso. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: se você não ouvir, não queira ouvir. Não sinta a necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido, do seu nome ser citado. Na humildade, porque quando você sentir meu nome não foi citado, eu ajudei lá no evento, eu ajudei nisso, meu nome não foi citado, meu nome não apareceu lá na lista de reconhecimento. Isso é o ego dentro de nós falando alto. Não queira. Por quê? Porque Deus, ele vai recompensar aqueles que em silêncio fizeram. Os fariseus, eles, por causa do ego neles, o que eles faziam? Eles iam para as esquinas e oravam em voz alta para que as pessoas passassem e dissessem o quê?
Nossa, como ele é uma pessoa espiritual, como ele ora. E aí ele recebia aquele elogio e o seu ego inflava. Meu Deus. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que ele já recebeu o seu galardão ou a sua recompensa. Sabe o que é bom? É bom nós fazermos para Deus e não esperarmos que ninguém reconheça, porque o Senhor vai nos recompensar da maneira correta, na dose completa, na dose perfeita que nós precisamos ser reconhecidos. Não que precisamos, mas Deus não vai deixar que aquele que fez algo por ele, para algum dos pequeninos, sem esse reconhecimento. Deus, ele vai distribuir galardões. O que é isso? Ele vai recompensar as pessoas que fizeram algo por ele. Amém? Naquela parábola do bom samaritano, é muito bonito que no fim lá diz o seguinte: e tudo quanto mais gastardes com ele, quando eu vier, eu te pagarei. Ali é uma alusão à volta de Jesus, que tudo mais que nós gastamos com essas pessoas, todo o tempo que você gastou em oração com alguém, toda a sua dedicação financeira com alguém, tudo que você investiu de tempo, de finanças, de trabalho para o próximo, não queira ser reconhecido hoje, o Senhor vai nos recompensar. Então, nós falamos agora da natureza do ego, né, na visão bíblica. O terceiro ponto é a transformação do ego. Crucificação com Cristo. Fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Como que eu transformo? Como que eu deixo de ser dominado pelo ego? O texto bíblico de Gálatas, capítulo 2, verso 20, é muito bonito, ele é muito citado, só que eu preciso te dizer algo. É terrível ao você ouvir alguém que diz esse texto: fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É bonito ouvir, só que viver esse texto é muito difícil, porque para uma pessoa dizer isso, ela tem que ter sido crucificada. O ego dela tem que ter sido colocado na cruz. Negar o ego. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. O negar a si mesmo é negar o ego, é negar aquilo que te preenche, é negar aquilo que te doutrina, é negar aquilo que te instiga. No início eu disse para vocês o seguinte: ou eu sou cheio de Deus, ou eu sou cheio de mim mesmo. As duas coisas concorrem. Para eu negar a mim mesmo, eu tenho que crucificar o ego, porque o ego me escraviza. Meu Deus. Você pode, aí dentro, onde você está aí, não precisa abrir o microfone, mas se você pudesse repetir isso: o ego escraviza o homem. Para que ficasse implícito dentro do seu coração: o ego escraviza o ser humano. Quando você olha para alguém, tenha compaixão e entenda que o ego está escravizando. E para sermos transformados, nós precisamos crucificar esse ego de forma negativa, de forma negacional. Como que eu transformo? Como que eu deixo de ser dominado pelo ego? Negando o ego. Quando o ego bater na porta, eu preciso negá-lo, eu preciso repreendê-lo, eu preciso subjugar o ego. A submissão e obediência. A transformação ocorre quando a vontade própria é substituída pela vontade de Cristo. O que é isso? Quando eu descubro a vontade de Cristo,
Quando eu descubro a vontade que Cristo tem para mim, aquilo que Cristo desenvolveu para mim, eu substituo essa obediência, essa submissão ao ego. Então o ego fica subjugado, eu coloco a obediência a Cristo por cima do ego. O meu ego me manda fazer algo. Quem vai falar mais alto? O meu ego ou a obediência a Cristo? Portanto, eu preciso me submeter para que eu seja transformado, para que o ego não mais me domine, para que o ego não mais me governe. Eu preciso negar o ego. Eu preciso me submeter à obediência de Cristo para substituir o governo do ego. Se eu pudesse te dar uma frase, o ego governa o homem a quem ele se entrega. O ego, ele nos governa, portanto, ou eu sou governado por Cristo, ou eu sou governado pelo ego. Quarto ponto, os resultados da transformação. Encontrar a vida verdadeira ao perder a vida centrada no ego, o crente encontra a verdadeira vida em Cristo. Sabe, quando eu começo a experimentar uma vida gostosa com Cristo, aquela vida de cristão gostosa, é porque agora eu estou controlando o meu ego, é porque agora o ego não está falando mais alto na minha vida. Esse resultado, um dos resultados dessa transformação, é quando o ego já não é centrado, ele já não está dominando mais. Eu encontro a verdadeira vida em Cristo. Esse é o primeiro ponto do resultado de um transformado por Cristo, na estrutura do ego. Você consegue enxergar, sabe o que, em você mesmo ou nas pessoas que estão sendo transformadas? Humildade. O ego transformado gera humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. O ego transformado gera humildade. Irmãos, quando eu quero ser notado, quando eu quero ser reconhecido, eu não sou humilde. Mas quando eu quero que as pessoas que caminham comigo sejam reconhecidas, que as pessoas que caminham comigo, que elas começam a produzir, começam a dar frutos, quando essas pessoas começam a vencer na vida, e quando eu sinto prazer na alegria do meu irmão, quando eu sinto prazer na vitória do meu irmão, significa que o ego não está me governando. Meu Deus, que isso é muito bom, porque isso é um sinal de humildade. O ego transformado considera as pessoas superiores a mim. O ego, uma pessoa cheia de ego, ela sempre vai olhar para outra pessoa e dizer o seguinte: eu posso fazer melhor. Uma pessoa com o caráter transformado do ego, ela olha para a pessoa e fala assim: como essa pessoa é boa naquilo. Olha, como essa pessoa é boa naquilo. Eu quero aprender com ela. Isso é ser humilde. Isso é ter o ego transformado. Que bom é saber isso que Pedro, capítulo 5 ali de 1 Pedro, vai dizer. Nós olhamos para as pessoas. Já viu aquele costume cristão? Não sei se você já participou de uma roda assim. De eu dizer, falar, rapaz, mas o Samuel é que é bom nisso. Eu não sou bom nisso, não. Sempre você reconhece o outro superior a você mesmo. Isso é um sinal de humildade. Isso é um sinal de ego transformado. Glória a Deus. Outro ponto de uma transformação do ego é liberdade espiritual. Liberdade espiritual. Libertar-se do ego é livrar-se do medo, da comparação e do julgamento, confiando apenas no julgamento de Deus. Ah, irmãos, o ego ele é competitivo a ponto, sabe de quê? Ele é terrível. Ah, se o outro fez aquilo, eu vou fazer também. Ah, ele também é outra coisa que o ego sobrepõe, ele subjuga a gente no medo.
O ego também coloca um medo dentro de nós, de comparação, de ter medo de errar, mas não é um medo de errar saudável, é aquele medo, porque assim, errar todos nós somos sujeitos, mas é aquele medo de errar por medo daquilo que vão pensar de mim. Qual é o medo que te impede de fazer as coisas? É o medo de errar? Não, não é o medo de errar. É o medo do que vão pensar de nós. Meu Deus, como isso é terrível, como isso nos prende, como isso nos limita. Tem muitas coisas que nós deixamos de fazer, não por medo de errar. Sabe, eu não vou andar de bicicleta porque eu tenho medo de cair. Não é por isso que eu vou deixar de andar de bicicleta. Eu não vou andar de bicicleta, por quê? Porque eu tenho medo de que eles vão rir de mim. Eu tenho medo se eles vão zombar de mim. Eu tenho medo do que eles vão achar de mim. O ego é que faz com que a gente crie essa vergonha, que não é uma vergonha santa, é uma vergonha por ego. Tá entendendo isso? Então, uma pessoa transformada, ela se liberta do medo que o ego gera. Porque o medo gera um tipo de medo. Quando Adão caiu, lá no Éden, a Bíblia diz, e teve medo. Por que eu estou citando esse texto? Porque Adão tinha que ter, naquele momento, não era medo, ele tinha que ter temor. O medo faz com que as pessoas se escondam de Deus. O temor faz com que as pessoas se lancem em Deus. Que diferença brutal. O que me faz me esconder de Deus é o medo gerado pelo ego. O temor, que é um caráter transformado, quando eu errei e sinto temor, esse temor me faz me lançar aos pés de Deus, porque Ele é o único que é suficiente para me transformar, me perdoar e me dar uma nova oportunidade. Louvado seja Deus. Comparação, julgamento, nós temos medo do que as pessoas vão nos julgar, do que as pessoas vão falar de nós. Irmãos, não podemos caminhar debaixo disso. Nós precisamos confiar apenas no julgamento de Deus. Esse é o julgamento puro. Quinto ponto, o ego e a queda, a origem do orgulho. O primeiro ato de ego foi no Éden, quando Eva acreditou que poderia ser como Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 5. O orgulho também foi o pecado que transformou Lúcifer em Satanás. Isaías capítulo 14, o verso 13 ao 15. O ego sempre tenta usurpar o lugar de Deus, buscando ser adorado e exaltado. Isso é um dos perigos que eu citei lá em cima, mas esse ponto aqui, ele reafirma aquilo que nós falamos lá em cima. Então, a origem do ego, a origem do orgulho, nasceu no coração de Satanás, nasceu no coração do querubim. O que significa Lúcifer? A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Lúcifer significa luzeiro, aquele que carrega luz, ou portador de luz. Sua palavra a mais perto, a tradução mais perto do original é portador de luz. E Lúcifer, que era portador de luz, permitiu ser enchido pelo ego, permitiu ser enchido pelo orgulho, de desejar algo que não era dele, porque ele começou a se comparar com Deus. Vê se isso pode uma coisa dessa. Um ser criado quis competir com o Criador. Portanto, ali naquele momento, ele caiu, ele perdeu a sua luz por conta dessa competição que o ego gera dentro dos nossos corações. Desejar aquilo que não é nosso é uma das coisas da estrutura do ego. Desejar posições, desejar bens,
desejar status de outras pessoas faz parte da estrutura do ego. Então, o diabo, antes de ser diabo, ele desejou uma posição que não era dele. O ego quer nos levar a desejar aquilo que não é nosso, aquilo que não é para nós. Portanto, a queda, o que fez com que Eva caísse? Desejou aquilo que não era para ela, desejou aquilo que era proibido para ela. Por que Eva caiu? Porque ela permitiu ser tomada pelo ego. Como que foi a tentação? Olha, Eva, foi assim que Deus disse. Ele começou a colocar dúvidas, ele começou a colocar petulância na vida de Eva. Ele começou a gerar um desejo em Eva, porque qual era o desejo? Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Olha que o diabo, ele só conseguiu transferir o desejo dele, a frustração dele para o ser humano. Que violento isso. As pessoas que estão caídas em algo, elas vão desejar multiplicar a sua queda nos outros. Que forte isso. Naquilo que eu estou caído, eu vou querer que as pessoas caiam no mesmo lugar. O diabo desejou um lugar. Sabe o que ele colocou no coração de Eva? Desejar também o status, desejar também o entendimento, que era o mesmo sentimento que havia no coração do diabo. Sabe aquele texto? A boca só fala aquilo que o coração está cheio. O coração de Lúcifer estava cheio de ego, porque ele queria ser igual a Deus. Na verdade, depois ele já não queria ser igual a Deus, ele queria ser superior a Deus. Ali nasceu o ego. Naquele momento nasceu o orgulho. Então, o ego e a queda, a origem do orgulho. Sexto ponto, o oposto do ego é a humildade. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou dar 2 textos para enfatizar isso. Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6, verso 8 e Provérbios capítulo 22, verso 4, que o ego é o oposto à humildade. Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 5, verso 5 e Mateus capítulo 23, verso 12. Vou dar agora o ponto 7. Exemplos bíblicos de humildade, que é o oposto do ego. Jesus Cristo, o exemplo supremo de humildade. Mateus capítulo 11, verso 29. Filipenses capítulo 2, verso 7. E Mateus capítulo 26, verso 39. São exemplos que Jesus nos mostra. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Podemos pegar o capítulo 2 de Filipenses, que é onde Jesus vai dizer, onde Paulo vai dizer acerca de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Então, Jesus o maior exemplo de humildade, não querendo tomar um lugar que naquele momento ele não poderia ser. Jesus, naquele momento, ele não usou ser igual a Deus. Ele se humilhou tomando e assumindo a figura de homem. Jesus não sofreu como Deus, ele sofreu como homem. Portanto, ele foi humilde. As coisas que Jesus suportou, irmãos, pessoas são muito enganadas de pensar que Jesus suportou as provações como Deus. Não, Jesus não usou o benefício de ser Deus para as provações. Jesus, ele foi 100% homem para ser provado como homem, sentir a dor como homem, ser provado como homem. Ele não usou o poder de Deus para ser provado. Ele usou a estatura humana, portanto, ele foi humilde. O que significa isso? Ele podia usar o poder, porque ele era Deus, mas ele não usou o poder e
Porque é como se fosse um doping. É como se fosse um atleta que fosse competir e usasse ali uma droga. Não, Jesus não fez isso. Ele podia ter feito porque ele era Deus, mas ele foi tão humilde a ponto de passar todas as provações como homem, como 100% homem. Ele é o exemplo de humildade. Ele podia ter transformado a pedra em pão? Sim, porque ele tinha poder, porque ele era Deus. Mas ele decidiu continuar com o seu jejum, com a sua penitência, com a sua provação. Louvado seja Deus por isso. Paulo, o servo transformado que se considera o menor dos apóstolos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, e também em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15. O que é isso? Paulo, após ser transformado, porque Paulo também era muito orgulhoso, após ele ser transformado, ele se considera o menor de todos os apóstolos. Quando os discípulos estavam com o ego muito inflado, decidindo entre eles quem seria o maior, sabe o que Jesus disse para eles? Olha, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Quem quiser ser grande, seja escravo de todos. Esse texto, ele cita servo voluntário e escravo, que é um servo que não é voluntário, um servo obrigado. Outro dia nós podemos até falar sobre isso. Oitavo ponto, já estamos caminhando para o fim. Oitavo ponto, o caminho do discípulo e a negação do eu. Marcos capítulo 8, verso 34 a 38. O chamado de Jesus é para todos. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Negar o ego é dizer não ao eu e sim à vontade de Deus. O verdadeiro discípulo não se envergonha de Cristo nem de suas palavras. Valores incomparáveis. Olha só isso aqui que interessante. O contraste entre o eu e entre a obediência. A vontade própria versus a vontade de Cristo. Então o ego concorre. A minha vontade versus a vontade de Cristo. O mundo versus a alma. A cruz evitada e a cruz carregada. O ego faz com que eu evite a cruz. A humildade, essa submissão faz com que eu carregue a cruz. O ego quer que eu viva segundo a comparação do mundo. Já a humildade faz com que a minha alma se submeta à lei e à vontade de Deus. O nono ponto. Manifestações do ego na Bíblia. Eu vou citar aqui bem rápido as manifestações do ego. Nós citamos aqui Eva, né? Gênesis 3, capítulo 3, versos 5 e 6. Desejou ser como Deus, buscando independência divina. Todo espírito de independência faz parte da estrutura do ego. Lúcifer, Isaías capítulo 14, do 13 ao 14. Quis exaltar-se acima de Deus, falamos sobre ele. Outro exemplo, Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, verso 4. O povo quis fazer um nome para si mesmo. O que o povo quis? O que Nimrod disse? Vamos construir algo tão grandioso para nosso nome ser lembrado. Olha que terrível. Ego. Faraó. Êxodo capítulo 5, verso 2. Desprezou a autoridade de Deus confiando em seu poder. Ego. Saul. 1 Samuel capítulo 15, verso 12 ao 23. Buscou aprovação humana e levantou o monumento a si mesmo. Meu Deus, Saul levantou o monumento a si mesmo. Ele quis buscar a aprovação humana. Por quê? Porque quando Deus disse para ele destruir tudo ali, os amalequitas, sabe o que ele fez? Deixou ali o gado, deixou o rei dos amalequitas vivo,
por causa que ele queria agradar os homens. Quem agrada os homens desagrada a Deus. Quem agrada os homens está cheio de ego, cheio de orgulho, querendo reconhecimento. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 30 ao 37. Atribuiu glória a si próprio e foi humilhado por Deus. Quis ser adorado e começou a comer capim como um animal. Deus humilhou Nabucodonosor. Pedro, Mateus capítulo 26, verso 33 ao 35. Confiou em si mesmo e negou Jesus. O ego faz com que negamos a Cristo. Fariseus, Mateus capítulo 6, verso 1 e capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: praticavam obras para serem vistos. Jonas capítulo 4, verso 1 ao 3, irritou-se com a misericórdia de Deus. O ego é tão terrível que Jonas se irritou com a misericórdia de Deus para com aquela nação de Nínive. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, verso 1 ao 11, fingiram santidade para ganhar prestígio. Meu Deus. O ego, tomando Ananias e Safira, fez com que eles fingissem uma generosidade que eles não tinham, uma santidade que eles não tinham. Para quê? Para serem reconhecidos. Misericórdia. O que o ego faz uma pessoa fazer? Os discípulos, Lucas capítulo 22, verso 24 até o 27, disputaram quem era o maior. Eu citei isso, mas agora está aqui a referência. Diótrefes, terceira carta de João, capítulo 9, verso 10. Amava ter a primazia entre os irmãos. E sabe o que nós estamos citando aqui? Exemplos de ego no meio dos cristãos, viu, irmãos? Nós falamos de ego fora, mas nós falamos de ego dentro. Dentro do mundo cristão. Diótrefes, um membro da igreja. Sabe o que ele gostava? Ele gostava de ser reconhecido. Misericórdia, nós falamos por isso. 10º ponto. Exemplos de superação do ego. Abraão cedeu a Ló e confiou em Deus. Lembra? Quando Abraão disse para Ló, falou: Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Por quê? Ali, naquele momento, ele é humilde a ponto de liberar Ló para um lugar melhor, só que Ló confia na terra e Abraão confia em Deus. Um exemplo de superação do ego. José do Egito, perdoou seus irmãos, exemplo que ele não era dominado pelo ego. Gênesis capítulo 50, do verso 19 ao 21. João Batista, sabe qual é o exemplo de superação do ego? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 30. Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Jesus Cristo, nós lemos, Filipenses 2,7, esvaziou-se, tomando a forma de servo. Conclusão, o ego crucificado. 11º ponto. O ego deseja ser servido. O cristão é chamado a servir. O ego busca glória. O cristão busca a vontade do Pai. Quando eu quero, se transforma em tu queres. O ego morre e Cristo reina. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído pela lei da fé. Romanos capítulo 3, verso 27. Eita, glória a Deus! Terminamos assim, bem terminado, né, Liva? Aleluia! Eu vou dar esses minutinhos para a gente orar. Se você quiser fazer algum comentário, pode abrir o seu microfone e fazer aí esse comentário. Alguém? Pode abrir aí, fica à vontade. Eu vou até pegar minha garrafa de café aqui, ó, porque nós terminamos faltando 9 minutos aí. Ó, olha que beleza. Eita Deus, ó. Um de cada vez, gente. Fazer comentário assim, mas um de cada vez.
Ninguém tem nada a dizer? Se não tiver, nós vamos orar. Nada? Então, eu te agradeço, né, por você ter participado desse ensino. É uma honra para mim poder compartilhar isso com você. Você me abençoa muito de orar comigo, de estudar comigo. Outras pessoas vão ser também abençoadas por esse estudo. Louvado seja Deus. Está nascendo um livro, né? Esse vai ser o capítulo 8 do livro. E junto com vocês nós estamos escrevendo uma história. Não é verdade? Que bênção, que privilégio poder fazer parte disso junto com vocês. Então eu quero abençoar. Eu vou orar por vocês, eu quero abençoar a vida de vocês em oração e te peço, você que está do lado de lá, que ore por mim. Eu vou orar por todos vocês e peço que todos vocês orem por mim, ore por esse projeto, ore por esse estudo, ore pelas almas, ore por conversão nesse momento. Pai, como sou grato, como sou um privilegiado, um bem-aventurado de poder fazer parte dessa família, de poder ter esse grupo de pessoas que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, que amam orar, que amam estudar, que se aprofundam, que temem ao Senhor. Deus, tudo que foi abordado, o ego é algo muito perigoso, a ponto a qual nós devemos subjugar, a qual nós devemos vigiar, Deus. Deus, não permita que o ego nos domine, nos ajude a destruir a estrutura do ego dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, na nossa mente, que possamos subjugar o ego e trocar e substituir o eu quero, para aquilo que tu queres. Deus, em nome de Jesus, a minha vontade, eu quero colocar à sua disposição. Não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Me ensina a te servir, nos ensina a ser servos de todos. Eu abençoo cada um dos irmãos, que cada um dos irmãos possa crescer tanto na graça como no conhecimento e na estatura, Deus, na estatura do seu Filho, que é o caráter aprovado, que é o seu Filho Jesus. Jesus nos ajude, Espírito Santo nos ajude a orar, nos ajude a quebrar todo esse orgulho, essa vaidade, essa autossuficiência dentro de nós. Que cada família representada possa ser abençoada. Que esse dia, que essa semana, que esse mês, que esse fim de ano seja um tempo precioso de crescimento para a glória do teu nome. Deus nos ensina a amar uns aos outros ainda mais. Nos ensina a nos parecer mais com o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o meu irmão, porque a tua palavra diz que o Senhor abençoaria aqueles que abençoam o teu povo. Então eu abençoo o teu povo e recebo a bênção dessa oração e desse conhecimento, dessa oração, Senhor. Te agradeço. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, de vitórias. Deus, que a saúde mental, que a saúde emocional, cada um dos meus irmãos possa ser abençoado na saúde física. Deus, em nome de Jesus, nos seus projetos, para a glória do seu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Ficamos por aqui. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vou encerrar a live. Depois eu vou postar essa aula lá no YouTube. Se você quiser ver de novo, se você quiser compartilhar com alguém, que o Senhor possa te ajudar e te abençoar. Amém? Está encerrado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.